Aí o Nicolas respondeu com isso aqui: tu perdeu pra isso, cara. Aqui o Nicolas tem um ponto, né? Porque realmente você perder pro Vitão é um motivo de vergonha, né? Mas não quando você é um deputado, e que se diz cristão, né? Você baixar o nível assim, entrar na vida pessoal do cara. De novo, né? Você tem direito a fazer isso se você não tiver um cargo público, mas com um cargo público você não tem direito a fazer isso, né? Eu acho que você não tem esse direito. Não é crime, mas é você se igualar ao nível da pessoa, né, cara? É assim, toda pessoa que você entra numa discussão, automaticamente você se igualou ao nível dela. Fala, galera, pequenos tiranos, né? Vamos reagir aí, então, à treta dos dois marmanjos, né? Dois marmanjos treteando, um com o nosso dinheiro, né? Um pouco mais jovem, né? Com direito a ser mais imaturo, e outro no auge dos seus 40 anos, né? Assim, galera, pelo meu canal aqui, todo mundo vê que eu sou de direita, eu gostaria de defender o Nicolas aqui, dizendo, nossa, ele jantou o cara, tá na razão. Mas não é isso que aconteceu. E, assim, se a gente passa pano para político, mesmo que seja do nosso espectro, no longo prazo a gente está colaborando para a ruína desse político, né? Então, sempre pensem assim, né? No curto prazo você dá uma moral pro cara, mas no longo prazo, se você ficar passando pano, você só vai arruinar o político, porque ele vai ficar na bolha, né, achando que tá na razão, e quando vê ele tá sendo preso porque acha que todo mundo tá do lado dele, que é o que aconteceu com o Lula. Grande parte, né, do que deu com o Bolsonaro foi porque muita gente passou pano, né? Se a base do Bolsonaro tivesse falado na época da Covid, brother, você tá exagerando no tom aí, não tá falando que é coveiro, dando risada das pessoas, ele teria mudado o discurso e teria se enquadrado, entendeu? Então, se você é de direita ou se é de esquerda, se você quer o sucesso do seu político, você tem que ser duro com ele. Político é criança, cara. Não adianta você achar que o político é um cara maduro, que sabe dosar a força que ele tem. Eles não sabem, que se deixar os caras fazem merda. Então vamos lá, né? Aqui uma treta idiota, né? Já começou errado aqui, né? Seja a extrema-direita que eles têm tanto medo, né? Óbvio que o cara tem o direito de ficar revoltado, né? Quem que não ficou com esse assassinato do Charlie Kirk? Mas você não pode ir lá e postar isso no Twitter se você é um deputado. Isso é fato, né? Porque isso aqui dá muita margem pro seu inimigo, dá margem para interpretação. E foi o que aconteceu, né? O Windows aí aproveitou essa margem. Foi lá, um cara tomou um tiro por causa da polarização. Olha aí um cristão defendendo o extremismo. Apesar do Windows estar errado aqui na primeira estrofe do parágrafo dele, né? Ele não tomou um tiro por causa da polarização, ele tomou um tiro por causa da lavagem cerebral da esquerda. Olha o que um cristão diz. Aqui ele tem razão, né? Você não... Assim, a gente fala que conhece muita gente cristã, mas a gente não conhece, galera. Eu mesmo, na minha vida, devo ter conhecido muita gente que se diz religiosa, mas cristão de verdade, aquele que tem certeza da sua salvação porque é em Cristo, eu acho que eu conheci 2 ou no máximo 3, e eles também às vezes pisavam fora da linha, porque todo mundo é pecador, né? Cristo mesmo, só Cristo. E um cristão de verdade, ele faria o que a galera... algumas pessoas lá do grupo do próprio Charlie Kirk estão fazendo vigílias e orando, né? Inclusive orando pelos seus inimigos, por incrível que pareça. Eu lembro que quando eu estava indignado com essa questão do Supremo Tribunal Federal, né? Indignado, assim, com uma raiva, falando dos caras, e um desses cristãos que eu conheço me falou o seguinte: eu vou orar por eles hoje à noite. Tipo, o cara ia orar para os ministros do Supremo terem sabedoria e pararem, né, de fazer o que eles estão fazendo. Então, é foda, né? Eu entendo que parece absurdo falar isso, mas é assim que um cristão de verdade age. Ele realmente acredita que todas as autoridades na Terra foram instituídas por Deus. Inclusive os nossos excelentíssimos, vocês sabem aí da tirania que está tendo no Brasil, né? Um cristão de verdade acredita que eles estão lá instituídos por Deus, e a única coisa que você tem que fazer é orar para que essa pessoa
essa pessoa caia, né, na realidade e pare de abusar do poder que tem. Eu não sou esse cara, né? Eu tô aqui destilando minha raiva, né? Ainda não cheguei nesse nível de sabedoria. Então, vou continuar. Disclaimer feito, né? Vamos continuar. Ah, o cara tomou o tiro, polarização, isso não é o que um cristão falaria. Tá mais chocado com o tweet irônico do que com o atentado e ainda assim tá cristianismo, né? Beleza, se foi irônico o tweet, Nicolas, pode ser, mas não era um momento para fazer uma ironia, né? Daquelas com os nervos inflamados, né? Um monte de pessoa puta que um ícone da direita morreu. Você faz um tweet que tem a negação plausível de ser interpretado como irônico com uma galera inflamada, né? Igual você, na época que a eleição acabou, o Bolsonaro falar sejam o exército que eles precisam que você seja. Daí os caras vão pra frente do quartel. Não, tava sendo irônico. Porra. Você não pode ser irônico nessas horas, né? Com o poder e o alcance que tu tem de sei lá quantos milhões de pessoas. Então aqui tá os dois errados no rolê, né? Os dois, como eu disse, um tem uma idade menor, né? O Nicolas não tem nem 30 ainda, eu acho. Então dá para entender pela idade, mas não pelo cargo. E o Whindersson, aqui ele fala sobre Cristo foi crucificado injustamente. Aqui, ó, ele não faltou com respeito com o Nicolas em nenhum momento, falando que o que Cristo morreu é contraproducente você inflamar o ódio, né? É que ele tem razão. E aí passou-se os dias e o nosso menino Foca, né, foi fazer o que ele faz de melhor, né? Ser hipócrita. Aqui eu não estou citando o nome de ninguém, só estou citando que existe uma pessoa aí, né, que é famosa por ser hipócrita, né? Eu acho que é um nível de hipocrisia, assim, no top 3 estaria ministro Haddad, ele e o próprio Nine, né? Mas, cara, eu lembro de um vídeo que eu vi uma vez dele, ele mostrando o guarda-roupa dele, me deu uma ânsia de vômito aquele vídeo, um nojo, porque era uma contradição em relação ao que ele prega de acúmulo de capital, e ele mostrando um pijaminha da Louis Vuitton, tipo um pijaminha de seda, assim, escrito LV, uma coisa extremamente brega, sabe? Que nenhuma pessoa rica de verdade usaria, de tão brega que é. E vocês sabem que a roupa mais confortável para ter em casa é a roupa velha, não é um pijama de sei lá quantos mil, ou seja, o cara ele tá totalmente dominado pelo consumismo e pela ostentação, né? Aquelas mansões dele e porra, aqui fazendo compras, né? Porra, cara, você já tem... Eu já fui uma vez para os Estados Unidos, galera. Realmente, na época o dólar era 2, né? Então, valia a pena fazer compra, né? Isso já tem mais de 10 anos e eu uso as mesmas roupas até hoje. A mesma calça jeans que eu comprei há sei lá quantos anos atrás é a que eu uso. Eu comprei uma calça jeans boa e tá bom. Essa galera aqui do consumismo é para preencher um vazio, né? Você não consome se não for para preencher um vazio. Algum vazio aí ele tá preenchendo com essas compras, né? Sendo que o cara já tinha um closet maior que a nossa casa, né? O cara tá aí preenchendo vazio. Disclaimer feito, né? A namorada dele cometeu o erro de postar essa foto. Eu não sei se eu faço um vídeo sobre isso, que aí deu um rebuliço, a galera pedindo para caçar o visto dele, daí ele, na real, foi com o passaporte português dele, mas ele foi escondido. Fato que ele foi escondido para lá, né? Senão a namorada postou, ele não viu, né? E aí chegou no ministro de Estado, o Nicolas começou a denunciar aqui, ó, para caçarem o visto dele, e aí o Windows, né? O Windows 11 entrou de novo aqui. A missão do deputado é fazer o Felipe Neto não entrar no EL, patético. Aí, pô, esse personagem é muito engraçado, cara. Eu lembro desse personagem no Todo Mundo em Pânico. Caralho, que saudade dos filmes de comédia de antigamente, né? Porra, hoje em dia os filmes de comédia é tudo uma bosta, cara. Não sei o que aconteceu, cara. Aí o Nicolas respondeu com isso aqui. Tu perdeu pra isso, cara. Aqui o Nicolas tem um ponto, né? Porque realmente você perder pro Vitão é um motivo de vergonha, né? Mas não quando você é um deputado, e que se diz cristão, né? Você baixar o nível assim, entrar na vida pessoal do cara. De novo, né? Você tem direito a fazer isso se você não tiver um cargo público, mas com um cargo público você não tem direito a fazer isso, né? Eu acho que você não tem esse direito. Não é crime, mas você se igualar ao nível da pessoa, né, cara? Assim, toda pessoa que você entra numa discussão, automaticamente você se igualou ao nível dela. Qual que seria a coisa... Se o Nicolas quisesse jantar mesmo, o Whindersson era deixar no vácuo, não responder nada.
Ou então, se a discussão escalasse, responder assim, vou orar por você. Pronto, cara. Se você responde por um cara que tá te atacando, vou orar por você, você acaba com o cara. Você acaba com o cara, entendeu? Aqui você entrou no nível do cara, baixou o nível, né? Vergonheira. E aí o Whindersson, vamos baixar o nível, aí postou a foto dele aqui. Cara, tem um boato aí que falam que o Nicolas é gay, cara. Eu não acho que seja gay, não, cara. Eu acho que o cara tava numa zoeira com os brother ali, gravou um videozinho imitando uma diva. Quem nunca fez brincadeira gay com seus amigos, né, galera? Então, mas que tá engraçada a foto, tá. A foto tá engraçada. E aí falou, vamos homenagem o Tu e o Vitão, né, zoando que, porra, todo mundo tem um passado que te condena, né? Porque ele quis zoar a feminilidade do Vitão aqui, que é diferente da do Nicolas, porque a do Nicolas a gente não sabe o contexto dessa foto, né? Não tem como saber o que estava acontecendo ali. A do Vitão a gente sabe, né? Ele assumiu aí que ele curte mesmo Deixa eu ver como que eu posso falar isso sem me gerar problema. Ele curte de tudo. Ele falou aí que ele curte de tudo. Ponto. E aí o Nicolas falou aqui, além de pegar sua ex, tu quer que ele te pegue, você tá piorando, eu tinha 16 anos, não posso atuar com a minha família para não piorar sua saúde mental. Aqui, galera, aqui ele se afundou mais na lama ainda, né? Se ele tava no mesmo nível do Whindersson até aqui ele se pôs num nível abaixo ainda do Whindersson, né? Porque, cara, do mesmo jeito que vocês sabem o conceito de negativa plausível, né? É você falar algo que se alguém vier te questionar, isso aí foi uma indireta para tal coisa? Não, isso aqui não é indireta, isso aqui é outra coisa que eu tô falando, mas que por coincidência cai como uma luva para aquilo. Vocês sabem do que eu tô falando aqui. Aqui é óbvio que ele tá dando a entender que o cara perdeu uma família. E não só por causa da morte do filho, mas porque ele perdeu a esposa e não conseguiu formar uma família. Então, aí vocês já sabem que o Nicolas vai dizer que não estava falando do filho dele, aí o Whindersson fala, você tá falando do meu filho e tal. Não tô, você que pôs seu filho no meio, você que é o covarde. Cara, mas aqui você, Nicolas, não adianta, cara, isso aqui não cola, cara, porra. Cola para quem é teu passapanista. Quem é teu passapanista vai realmente comprar esse teu discurso aí de que você não estava falando do filho dele. Mas quem não é da tua bolha, cara, que é o meu caso, né, apesar de eu ser de direita, que é o que eu recomendo para todo mundo, tá, galera? É o que eu falei no início do vídeo. Se você... Eu sei que dá vontade que o nosso político tenha razão, mas eles erram, eles são seres humanos, galera. E se você passar pano para quando o seu político erra, você tá sabotando ele no longo prazo. Entenderam? Se você quer que o seu político cresça e tenha sucesso no longo prazo, né? Vamos supor assim, você quer que o Nicolas seja presidente. Se você passar pano para ele nesse momento, você está dificultando que o Nicolas seja presidente. Vocês conseguem entender isso? Porque se a base do Nicolas for lá e falar, mano, você pegou pesado, cara, você tem que ser mais maduro, você não pode descer no nível desses caras doentes da cabeça. Você tem que, postura de presidente, cara. Quer ser presidente? Já tem que ter a postura. Aí o Nicolas não vai mais fazer essas patifarias, entendeu? E aí ele não vai mais dar arma para os inimigos e aí você vai conseguir que o seu político seja presidente. Então, pensa no longo prazo, galera. Não se atenha nessa briga. Você gosta do Nicolas? Não passa pano, entendeu? Eu também queria que fosse diferente. Eu queria que o Nicolas tivesse sido maduro, não foi? Aí ele joga na cara aqui o Setembro Amarelo, né? Que é bem bom ponto, né? Votado pelo povo, governa para os seus. Isso o Whindersson tem razão, né? O Whindersson, apesar de não ser eleitor dele, todos nós temos, depois que o político se elege, ele é governante de todos, né? Ele é deputado de todo mundo, o presidente de todo mundo. Aí o Nicolas diz, não falei do seu filho, você que é um mentiroso. Porra, Nicolas, eu já falei disso daqui, né? Você cagou o pau. Aí o papagaio de pirata aqui vem, né? Sabe o que é perverso e triste nesse seu post? Ele não mencionou seu filho, foi você está usando seu filho, aí acusando o cara de usar a morte do próprio filho. Vocês viram que não foi, né, galera? Esse cara aqui, galera, eu não tô citando quem, né, mas tem um cara aí que, porra, o canal do cara no YouTube é tudo notícia pra bolha dele, né, que a qualquer momento, segundo ele, o STF vai ser impeachmentado e, cara... É foda. Eu queria que a gente estivesse mais bem representado por políticos de direita. Eu juro que eu queria. Mas não tem como achar isso aqui bom, cara. Vai cuidar da sua vida, porque você não tá lá reunindo assinatura para baixar algum imposto.
porra, cara, fazendo um estudo lá pra como fazer algo de bom pelo país, não se envolver numa briga de Twitter, cara. Ó, o Whindersson aqui já, infelizmente, tá, galera? Eu sou de direita, eu queria que quem tivesse ganhado essa discussão fosse os de direita. E aqui o Whindersson ainda sai como o maduro da história. Você, como parlamentar, fala como um civil, você trabalha pro povo, cobra de você, merece estar onde estar, sim. Ou seja, não critica o cara, elogia por onde ele tá e tipo, caralho, ele acabou sendo o maduro da história, entendeu? É isso. Não que ele tenha sido 100% maduro, ele também passou uma vergonha aqui no início, né? Mas é isso, galera. A mensagem desse vídeo é o seguinte: se você gosta de um político, pense no bem dele no longo prazo. Quem sabotou o PT foram toda a base petista que ficou passando o pano pro Lula para ele achar que os absurdos que ele estava fazendo eram bons. Querendo ou não, o Bolsonaro ele não se reelegeu porque muita gente que votou nele na primeira eleição não votou na segunda, entendeu? Por que aquela gente não votou nele de novo? Porque quando ele começou a fazer merda, e ele fez merda, não adianta dizer que ele foi um santo no governo, muita gente do cercadinho dele passou pano, ele continuou fazendo merda e perdeu base. Então, se você quer que o Nicolas vire presidente, não passe pano pra ele quando ele pisar na bola, perdão. Porque aí você vai estar ajudando ele a ser presidente, entendeu? Então essa aqui é a mensagem. E isso vale pra quem é de esquerda também, tá, galera? Eu vou falar uma coisa polêmica agora. Não sei se todo mundo vai concordar. Se toda a base de esquerda no Brasil cobrasse a esquerda, por exemplo, assim, o Lula veio com aquela história daquela porra dessa taxinha da Shopee. Todo mundo que é de esquerda, pessoas pobres, são contra essa merda. Mas a galera passou pano. Por quê? Porque não quer ver o seu político errar no curto prazo. Se a própria galera de esquerda chegasse lá, ô meu irmão, você tá maluco? Passar isso aí? Ele não teria passado. Você não teria dado arma para seus inimigos, que é a direita. Aí começa a dar prejuízo nas estatais. Aí a esquerda vai lá, ô meu irmão, história essa de dar prejuízo, você tá tochando imposto no nosso rabo e ainda dando prejuízo? Ele ia repensar, não ia pôr os cupincha dele lá, dar prejuízo. A esquerda fosse em cima, prende todo mundo dessa porra do INSS que eu não quero o meu governante de esquerda com escândalo de corrupção. O negócio ia andar. E não só pra gente que é de direita, mas pra quem é de esquerda, a gente ia ter um país melhor, entendeu? Todo mundo ia ter um país melhor, ia viver melhor, e a chance do Lula se reeleger seria maior, entendeu? Tipo, vocês estariam ajudando ele a ter uma reeleição, mas aí é isso, né? Fica a galera de esquerda passando pano no curto prazo pro seu político, a galera de direita passando pano no curto prazo pro seu político, e assim, ambos, uma hora a realidade bate na porta, a população acorda, e depois não sabe porque seu político perdeu a eleição. É isso, galera. Sou novo no YouTube, quem quiser dar uma força aí, se inscrever, dar um like, eu tô começando, então toda ajuda é bem-vinda, valeu!